boa tarde. Vamos para o nosso segundo dia da Semana da Mediação. Desculpa, achei que nunca não devia. Seguindo os critérios de Ruben Fausten, né? E ontem a gente começou, eu falei um pouquinho sobre quem foi o Ruben Fausten. Dei uma passada em todos os critérios, rapidinho. E falamos do primeiro critério, que foi a mediação da intencionalidade e da reciprocidade. Então, hoje, a gente vai dar sequência. O primeiro foi esse. Agora, hoje nós vamos para o... Boa tarde. Vamos para o segundo critério, que é a mediação da transcendência. E lembrando, assim, Ruben Fausten, ele foi um grande educador judeu, né, que viveu em Israel, e ele começou os seus trabalhos, os seus estudos, muito influenciado por Vygotsky e outros também, e tratando principalmente, começando pelos jovens, as crianças que sobreviveram ao Holocausto, como ele também, né, que vieram de campos de concentração. Então o estudo dele começou daí, e ele desenvolveu essa teoria, né, a teoria da mediação, e pontuou principalmente esses critérios dentro da sua teoria, né? E ele quando ele fala desse tema, ele está tratando de inteligência. A gente costuma tanto ouvir falar sobre inteligência, né? E ele acredita, e eu acredito também, que todo mundo é capaz de aprender, e que tudo depende da forma que é ensinado, como isso é feito, né? Então, como a gente começou ontem pela mediação da intencionalidade, lembra? A gente passou pela importância de se ter um estímulo adequado, ter a intenção de ensinar, o outro ter o desejo de aprender, né? Quando a gente trata de estímulos, a gente fala não só... a gente trata de muitas estratégias, né? De muitas coisas que envolvem, mas o estímulo, segundo Ruben Fausten, ele passa pelos processos metacognitivos, e ele vai lá: estímulos que se relacionam espaço, intensidade, ordem, frequência, contexto e qualidade dos outros estímulos, né? Porque às vezes tem uma atividade que você ensinou muito bem e a criança teve um interesse, mas se aquilo não é reforçado, aquilo se perde, né? Lembra, de repente você teve um conteúdo no colégio que você, na época, você tinha a sensação que você aprendeu muito bem, só que de repente você não mexeu mais naquilo. Por exemplo, vamos dizer, fatoração, né? Resolver função, às vezes você sabia muito bem, mas só que você tem tanto tempo que você não faz, que isso acaba, a nossa memória acaba perdendo um pouco isso pelo caminho, quase que você tem que reaprender novamente. Então, tudo isso, o espaço, né, um espaço adequado, não é que precisa ser luxuoso, não é isso que ele quer dizer, mas um espaço adequado, a intensidade e o retomar também esse conteúdo, né? Tudo isso está envolvido nessa aprendizagem. Mas vamos para o segundo ponto, né, que é a transcendência. Ensinar olhando para o futuro. Então a gente começa a questionar muitas vezes por que a criança tem que aprender determinada coisa. Porque tem que ser assim. Não, tem que ser assim não. Ele precisa saber, e também quem ensina também precisa ter clareza do porquê você está ensinando aquilo. Porque se quem ensina não tem clareza, como é que o outro que vai aprender vai ter, né? Vai poder dar um significado realmente para aquilo que está sendo ensinado, né? A gente muitas vezes, dentro do ensino, a gente acaba ganhando ferramentas que, de repente, se você for para uma área, você vai utilizar aquilo. Se você não for, aquilo não serve muito. Mas tem coisas que podem ser relacionadas à vida, né? Podem ser ligadas. De repente você não vai se tornar um engenheiro, mas você vai precisar calcular quanto de tinta, mais ou menos, você vai usar para pintar a sua casa. E para calcular o perímetro é interessante, para você saber, para não comprar demais, né? Nem comprar muito de menos.
Então, o dar o significado pode estar relacionado à vida, pode estar no que se faz. Então, isso é muito importante. Isso é transcendência, é ultrapassar os muros da escola, é alcançar o indivíduo onde ele estiver. Eu lembro sempre de uma ocasião em que foi na época que teve a tsunami, que teve uma criança, uma menina, que ela reconheceu os sinais da tsunami e com certeza salvou ela e a família dela. Porque ela falou, ela estava nessa ocasião, eles estavam viajando de férias, né? Lá onde, agora me fugiu até o lugar que aconteceu a tsunami. E ela percebeu e ela falou. E quando ela falou, deu tempo deles se abrigarem. Então, assim, isso é um conhecimento que transcendeu. Né? De repente você pensa, não, mas meu aluno nunca vai passar por um tsunami. Eu não sei a vida dele no futuro, né? Mas a gente pode, e ela tinha tido essa aula uns 15 dias antes da viagem. Então, assim, a transcendência é tentar primeiro você entender, depois mostrar para o outro como aquilo é importante para a vida dele, né? Como aquilo é fundamental e pode ajudar no caminhar dele, no desenvolver dele. Então, tá aí um ponto, né? O ensino deve ser passível de aplicação. Então, o professor ou terapeuta que vai trabalhar uma determinada questão, ele precisa relacionar com a prática, com a vida. Não adianta tentar ensinar, e se você, terapeuta ou professor, ainda não compreendeu bem, de repente é tempo de, antes de trabalhar esse conteúdo, refletir um pouco mais, pesquisar um pouco mais, porque às vezes as coisas têm um sentido muito interessante. Por exemplo, eu fui descobrir agora há pouco tempo, por exemplo, estudando alfabetização pelo método multissensorial, que no meu caso eu comecei estudando por boquinhas, né? Por que se usa M antes de P e B? Não é uma questão de acordo ortográfico, não é uma questão de convenção. A gente usa M antes de P e B simplesmente porque é impossível articular o N antes, né? Que o N é o você não consegue fazer isso antes do P e do B. Então por isso que a gente usa o M, né? Que é o por exemplo, pomba. A gente não consegue fazer diferente. Você não consegue falar N ali, entendeu? Então, mas eu levei a vida para descobrir isso, que era a articulação, era questão de fala mesmo, é impossível, não se consegue. Por isso a gente, quando trabalha isso, a gente ensina para a criança observar a boca, porque é mais fácil dela perceber e dela entender. Então, assim, essa transcendência, ela é isso, né? É o ensino que alcança a vida. Nem tudo vai ter uma aplicação prática de imediato, não é isso que eu estou defendendo, né? Mas muitas coisas a gente pode puxar o gancho assim da vida, e de repente a gente pode até mesclar com atividades diferentes. Por exemplo, né? Vamos fazer a gente vai reformar essa mesa, quanto que a gente vai precisar, vamos medir a mesa, tá precisando desenvolver noção de espaço e tudo, vamos ensinar, vamos pegar uma trena, vamos medir a mesa. Vamos calcular quanto de papel a gente vai precisar para forrar essa mesa, o tamanho da toalha que a gente precisa comprar para cobrir essa mesa e para sobrar tantos centímetros de pano em cada lado. Isso são cálculos que você pode, inclusive, ir com a criança, de repente, se tiver algum lugar próximo, para comprar isso, ou pensar junto à família, porque são relações práticas que você trabalha, de repente, com unidade de medida, e às vezes a criança está com muita dificuldade de entender isso, a criança, o adolescente. Por quê? Porque não está ligado à vida prática. Então, vamos trazer as coisas essa utilidade, ter isso integrado. Isso é transcendência na mediação, né? É ultrapassar a folha de papel, pura e simplesmente, ou o conceito, pura e simplesmente, né? E aí sim proporcionar a aprendizagem. Ele começa a falar um pouco pra gente sobre metacognição, né? Que é a capacidade do sujeito de pensar sobre sua própria forma de pensar. Então, isso é quando a gente começa a conseguir construir essa consciência. Comecei a formar minha consciência, e eu começo a pensar e a entender a minha forma de aprender, né? Por isso é bom instrumentalizar o aluno, né? Como é que você aprende melhor?
fazendo exercício, aprende calculando comigo, botando a mão na massa, como eu falei. Aprende, vamos aprender a medir, vamos tirar a medida, vamos somar para ver quanto que a gente precisa para fazer esse cercado, vamos dizer assim. Então, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo, aplicando e desenvolvendo essa metacognição, que é o antigo aprender a aprender, né? Que a gente já fala dos pilares da educação desde que eu fiz pedagogia, e eu me formei em 2004, né? Desde que eu fiz pedagogia, a gente ouve falar de pilares da educação, do aprender a aprender. Então é isso. E Ruben Fausto vem reforçar, né? Que chama, quando fala de metacognição. Bom, porque a partir do momento que a gente se conhece e a gente também faz um esforço para vencer as nossas dificuldades, a gente encontra o nosso caminho de estudo. Por exemplo, se vocês me perguntassem em março do ano passado se eu era boa em estudo à distância, eu ia dizer que era péssima. Agora eu não quero outra vida. Eu já estou achando ótimo, porque está me trazendo muitas vantagens. Então, assim, você aprender a aprender e você estar aberto a novas aprendizagens é fundamental para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento de qualquer psicopedagogo. Vamos falar agora um pouquinho, peraí que a luz da janela está atrapalhando um pouco a gente. Vamos falar para o psicopedagogo. Psicopedagogo tem que aprender a aprender e tem que aprender a estudar. Não pode ficar de mimimi de que eu não consigo desse jeito, eu não consigo daquele jeito, eu não consigo, porque a gente vai ter que aprender a lidar com as formas de aprendizagem diferentes. Por quê? Porque uma coisa é como você, profissional, direciona o seu próprio estudo pessoal. Eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de fazer os meus resumos, meu caderno. Esse aqui é meu caderno de resumo de livro. Quando eu leio um livro que eu acho as coisas interessantes, eu venho aqui, eu escrevo minhas coisas, minhas reflexões, eu pego trechos do livro. Essa é a minha forma de estudar. Mas, de repente, para o meu aluno isso não vai ser legal, não vai funcionar. Ele vai precisar de um mapa mental. Então, eu preciso saber basicamente como é que se faz um mapa mental. Mas ele vai estudar à distância. Então, eu preciso ter noção para poder organizar junto com ele como ele vai estudar à distância. Porque, de repente, quem vai vir não vai ser uma criança, vai ser um jovem, vai ser um adulto que quer estudar, que quer se preparar, de repente, para o Enem. E que precisa, e que vai fazer a distância, que de repente vai estar se preparando assim. E como organizar melhor esse horário? Essa também é a atuação do psicopedagogo. Então, quando a gente fala de mediação, a gente está falando de mediar a aprendizagem e mediar a forma como o indivíduo aprende. Por isso que eu acho interessante, que eu acho importante o profissional, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, conhecer, se aventurar sim, passar por cima das suas próprias dificuldades sim, e fazer, de repente, tua dificuldade é num curso à distância, vá fazer um curso à distância. Você não precisa começar com a pós-graduação, né? Você vai devagar, começa num curso livre, um curso mais curtinho, para que você desenvolva e também viva essa experiência, né? De repente se frustrar e como é que eu me organizo melhor, porque a nossa experiência também como aluno, como estudante, vai ajudar quando a gente for orientar o outro menino, né? O nosso aprendente, tenha ele a idade que tiver, né? Porque isso é bacana. Por exemplo, eu já orientei, eu já recebi pessoas para fazer monografia. Eu já ajudei 2 psicólogas para fazer monografia, organizar a monografia. Eu sou profunda conhecedora de psicologia? Não, eu tenho um pouco de estudo, mas eu não sou aquela para corrigir o conteúdo da monografia. Para isso ele tem um orientador, né? Mas eu sou aquela que vou ajudar ele a se organizar para estudar, a de repente decidir qual o melhor caminho para ele, para o que ele quer, para o que ele deseja, para o que ele almeja. Isso é bacana e isso ajuda de fato, que às vezes a pessoa precisa dessa orientação. Não, vamos por aqui, não, vamos por lá. Não, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. E aí você mostra as suas formas também. Isso é bem legal mesmo. Mas vamos pra frente, gente, que a gente está falando ainda de transcendência e hoje a gente tem mais alguns pontos. Interessante a regra do M. É mesmo. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi isso? Eu não digo nem na educação, nem no pré-1 ainda, no pré-1. No ensino fundamental 1, né, que eu digo 4º, 5º ano, que é quando a gente está trabalhando mais ortografia, mais pesado. Mas assim, no 6º ano, né, na antiga 5ª série, eu tinha condições de entender isso, né? E de repente
eu sabia muito bem, a regra não tinha problemas, mas a gente sabe que tem gente que tem problema com, arrasta problema com isso a vida toda. E assim, é uma coisa tão simples. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando. Vamos lá, gente, vamos para o terceiro ponto de mediação de Ruben Foster. Mediação do significado. Significado é a essência da transmissão cultural. Então a cultura, ela tem um peso muito grande naquilo que será ensinado dentro do país, dentro da escola, dentro da cidade. A cultura, ela é importantíssima. Tanto que mais adiante ele até vai falar que a gente não pode discriminar o outro por conta de uma cultura diferente. Porque de repente, naquela cultura, algo que para nossa cultura é básico, para outra cultura eles nem fazem ideia. Então, às vezes a pessoa, não, essa pessoa que tem uma deficiência intelectual, e não tem nada de deficiência, e nem tem deficiência cultural, porque são históricos diferentes, são culturas diferentes. Então as aprendizagens também são diferentes. Coisas que talvez eles saibam muito bem, a nossa cultura não dá conta, não sabe. E para eles, nós também teremos deficiência intelectual. Então, assim, valorizar, reconhecer, identificar a cultura e trabalhar dentro desta cultura. Né? Ao ensinar algo, um conceito, redimensiona dentro de uma estrutura de valores, crenças e ideias, permitindo que a criança entenda o conceito e as suas inter-relações. Então, isso é bem importante, né? Permitir que a criança se relacione e entender que lugares diferentes são conceitos diferentes, são ideias diferentes, são crenças diferentes. Então, muito tato quando tiver em uma cultura. E eu não digo só, né? Boa tarde, seja bem-vindo. E eu não digo nem somente com relação a conteúdo, mas assim, até de repente ao tipo de palavra. Por exemplo, eu trabalho dentro de uma comunidade, então existe uma cultura dentro dessa comunidade que eu tenho que ter tato, que eu tenho que ter zelo, que eu tenho que ter cuidado para não entrar em confusão, né? Por exemplo, às vezes me meter até numa, né? De repente, uso uma palavra mal colocada, aquela criança leva para casa e às vezes o contexto que aquela palavra é entendida é diferente, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, pensar em valores, crenças e ideias é pensar em que local é esse que eu estou. Porque, por exemplo, eu moro próximo de onde eu trabalho, da minha escola da rede municipal. Só que eu não moro em comunidade. Então, é diferente. A relação das pessoas são diferentes, né? Então, eu tenho que conhecer, ter o meu tempo também de adaptação. Tive que ter, né? Agora eu já tô lá há muitos anos, a coisa já tá mais tranquila. Tô lá já fazem 20 anos, já deu, né? Vou para 21 anos lá. Então, assim, a gente vai aprendendo, mas a gente também tem que respeitar. Outro dia eu vi a Anitta comentando, falando sobre o funk em algum lugar. Não sei se foi passando pelo Facebook, foi uma coisa assim. E eu achei interessante ela falando sobre por que dos temas dentro do funk serem daquela forma. Por que fala tanto de às vezes, de violência, de prostituição. Aí ela falou uma coisa que me fez parar para pensar também. Falou assim, dentro das comunidades, o que se abre a janela e se vê é exatamente isso. Muitas vezes. É a violência, o poder está nas mãos vamos dizer assim, do governo paralelo, vamos dizer assim, né? Essa questão da prostituição, o papel em que determinadas moças e rapazes ocupam dentro daquela comunidade, enfim. Por isso que se fala muito disso, porque essa é a vivência do dia a dia. Eles saem, vão na padaria e encontram isso pelo caminho. E são os amigos, muitas vezes são conhecidos, são familiares, são pessoas que viram nascer e tal. E ela falou assim, eu fui ver, eu jamais poderia escrever uma música falando de um barquinho e um violão, porque essa não era a minha realidade. Nunca, né? Ela falando, né? Eu fui na Zona Sul agora há pouco. Eu comecei aí a saber onde era São Conrado e tal, agora há pouco e tal. E essa fala da Anitta me fez refletir muito, muito mesmo. Porque eu tive alunos que já tinham por volta de 6 anos, e a comunidade que eu trabalho é subbairro de Santa Cruz, né? Na verdade é de Paciência, mas é do ladinho de Santa Cruz.
E eu tinha alunos que nunca tinham ido ao centro de Santa Cruz. Eu não estou falando a Barra da Tijuca. Então, assim, a gente às vezes tem que refletir. Porque talvez quando a gente lê alguma coisa assim, falando sobre redimensionar valores, crenças e ideias, a gente pensa talvez num cigano, talvez num índio, né? Mas muitas vezes não é nessa pessoa que a gente precisa pensar. A gente tem que pensar, de repente, na comunidade que tem próxima que a gente trabalha, ou no espaço. Você tem um consultório. O seu consultório, né, o lugar que você atua é o lugar X. Mesmo que não seja um consultório físico, gente, seja home care, né, atendimento na residência, que você vá às casas. Mas você vai ter uma área de atuação. Você não vai de Duque de Caxias a Itaguaí. Acredito eu, né? Até porque o desgaste físico também seria muito grande de tempo. Mas você vai ter uma área que você vai atender. Normalmente uma área próxima. Então, quais são os lugares dessa área próxima? Quem é essa comunidade? Quando a gente vai estudar um pouquinho de marketing, eles até falam, né? Quem é o seu cliente? Quem é a sua persona? Então, quais são os lugares que eu tenho que atender? Antes, por isso, a conversa, né? A primeira entrevista com a família, ela é importante. Porque ela vai começar a te localizar justamente nessas crenças, nesses valores, nesses ideais, para você saber com quem você está lidando, para que de fato a sua mediação tenha significação, seja significativa. Então, quando a gente fala, tá vendo, quando a gente fala disso, a gente está falando muito de consultório, né? Porque seja para uma criança, seja para uma turma, essa reflexão precisa ser feita. A escola, aí vamos adiante. A escola precisa abrir espaços para os sujeitos serem criativos, transformadores e construtores da sua própria história. É importante para o desenvolvimento de qualquer ser a gente estimular a questão da criatividade. E isso eu estou falando para todas as idades, seja na escola, seja no consultório. Por exemplo, muitas vezes a gente vê assim, às vezes as pessoas querendo ajudar, mas tem um desenho para a criança, dá um desenho para a criança pintar e a criança de repente pinta a árvore de azul, o tronco de rosa, né? Ou pinta o desenho com outras cores, que não são as cores tradicionais, e a pessoa critica a criança e tal. Eu não sou a favor disso. Eu acho que a criança pode ter liberdade porque o papel aceita tudo. Como brinca o povo, o papel aceita até casamento, né? E deixa a criança criar, deixa a criança, né? Quanto tempo, como é importante, por exemplo, abrir a paleta de tintas e deixar a criança pintar livre, usar tintas, que misture, mas construir, estimular essa criatividade. Hoje, e cada vez que eu leio esses critérios, que eu estudo sobre esses critérios de Ruven Fausten, eu tenho mais a certeza de que esse é realmente o caminho. O mundo hoje, ele está indo para um lugar que é da criatividade. Talvez profissões que existam hoje não vão existir daqui a 20 anos. Elas vão desaparecer. E quem é que vai trabalhar? Quem é que vai ter emprego? Quem é que vai ser empreendedor? Aqueles que tiverem a criatividade. Então, assim, até falar para a criança, até mostrar a criança observar na natureza que a árvore, perguntar qual é a cor do tronco, como são as folhas, ensinar ela a observar, que isso é muito importante, isso é muito relevante, mas também permitir a ela, permitir que ela faça escolhas, permitir que ela crie, permitir que ela se desenvolva, permitir que zoar o Papai Noel não, né? Tá ótimo. Mas é importante deixar a criança usar a sua criatividade. Criatividade em solucionar pequenos problemas que surjam para ela. Não corra para solucionar na frente dela. Ela precisa se lidar com isso. Assim como o aprendente dentro do consultório, ele também precisa aprender a se relacionar com problemas, com questões, encontrar soluções, né? Porque isso é criatividade, é encontrar soluções para aquilo que está acontecendo, e isso é significativo. Mas pessoas que não têm o hábito de decidir nada, de buscar soluções para nada, tudo para eles, tudo vai ser muito mais difícil, porque o cérebro não está acostumado
Lembra do aprender a aprender que eu falei lá atrás? Então, é importante também estimular também a fala, porque a criatividade não é só você dar tinta e deixar a criança pintar, é deixar a criança falar, deixar o jovem falar, permitir que ele crie, permitir que ele encontre formas de se expressar, né? Se vai ser por pintura, se vai ser por colagem, se vai ser por desenho, se vai ser pelo canto, se vai ser pela poesia, ou se não vai ser por nada disso, ele vai ter outro caminho, mas dar a possibilidade de. Isso é muito importante no desenvolvimento de qualquer ser, né? Mediar, isso eu achei muito interessante, né? Que Paulo Freire fala tanto da educação bancária. Então, mediar é fugir da educação bancária. O que é educação bancária? É aquela educação que é tudo assim, ó. Lembra daquela professora que você teve, que só aceitava o resultado da conta se fosse feito de um jeito X? Isso é educação bancária. Matemática não tem um jeito só de fazer as coisas. Você pode fazer de diversas maneiras e chegar no mesmo resultado correto. Você só não pode burlar as regras, mas a forma que você vai caminhar. Mas de repente aquela professora que você teve só aceitava a conta do jeito X. Isso é educação bancária. Uma educação libertadora, ela vai te mostrar várias formas, ela vai te possibilitar, e aí você escolhe qual é a melhor forma de você calcular qualquer coisa, né? Por exemplo, isso eu dou um exemplo, né? Mas são muitos que a gente tem por aí de educação bancária. Então a gente precisa de uma educação libertadora, uma educação em que se possa pensar e tomar as suas próprias decisões, né? É isso que Paulo Freire falava, e que tem um monte de gente aí falando besteira dele, né? O significado cria uma nova dimensão para o ato de aprender. Quando a pessoa encontra sentido naquilo que ela está aprendendo, a coisa caminha, e muito bem, né? A coisa flui, e isso é importante. Por que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo porque eu quero isso. Eu estou aprendendo isso porque eu vou. Isso é importante. Minha tia me ensinando dessa forma, então a criança vai dando significado e aquilo vai crescendo. Não só a tia. Eu recebi uma carta muito linda de uma adolescente que eu auxiliei há uns 2 anos atrás, e ela falava sobre isso. Tinha dias que a gente só conversava, a gente não trabalhava atividades propriamente dita, porque ela precisava conversar. Em outros momentos a gente trabalhava atividade, em outros momentos eu dava desafios para ela, e a gente caminhava. E foi muito legal, assim, sabe? Muito legal, foi um resgate muito bacana, e para mim foi muito feliz. Quando chegou o final do ano, ela foi aprovada, né? O rendimento que ela apresentou foi muito legal, e ela também terminou o ano mais feliz. Isso é significativo, né? Porque a gente, quando resgata, a gente não resgata a pessoa para uma prova no final do ano, a gente resgata a pessoa para a sua própria vida. Isso é bacana. Vamos lá. Passos para buscar o significado. Anota no caderninho isso. Pega o caderninho. Pega lá o caderninho. Anota. Porque isso é importante. Quem está falando isso não sou eu, Ana Paula Loureiro, mas é Ruven Fausten. Então, ele tem razão. Despertar o interesse. Como é que faz para chamar a atenção? Né? Vamos pensar numa maneira. Discutir com o educando sobre a tarefa. Vamos conversar sobre a tarefa. Como é que faz? Como é que a gente pode fazer? Vamos pensando junto. Mesmo que você tenha uma forma para apresentar, de repente, o caminho ou a questão que você está querendo tratar, mas conversa com ele, vê o que ele pensa sobre aquilo. Tudo isso é forma de eu estar direcionando o pensamento, direcionando a atenção, a memória. Eu estou fazendo com que essa memória seja mais, vamos dizer assim, se antes eu estava escrevendo na areia, quando eu converso com ele, eu estou começando a escrever na pedra junto, porque a areia vai vir uma ondinha do mar e vai apagar, na pedra não. E explicar a finalidade e a aplicação da atividade. Por que estamos fazendo isso? Fala pra mim. Se não era mais fácil quando você dizia, mãe, eu quero ir em tal lugar, a mamãe dizia não, bem redondo, que a gente esperneava um pouco, mas ela falava assim, olha, não, você não vai por causa disso. Você podia até não concordar, mas você aceitava melhor do que o não porque não, né? A gente pode até discordar, mas é interessante. Então, esses 3 passos são muito relevantes. Vocês anotem no caderninho. Quando for pensar, tanto para a aula como a intervenção com seus aprendentes, como vocês vão fazer isso? Qual é a melhor forma? Isso realmente faz diferença no trabalho.
Vamos para o nosso quarto ponto, que é a mediação do sentimento de competência. Tem um monte de gente que tem esse sentimento ao inverso, né? Ao contrário, em vez de ser sentimento de competência, tem um sentimento só de incompetência. E aí, às vezes, não começa a trabalhar, não começa a atuar, não começa a fazer o que tem desejo de fazer, estudou e tudo, mas não vai para frente porque tem medo. Então, gente, a gente pode também entrar e atuar diante da construção desse sentimento dentro do nosso aprendente. Então, vamos lá. O sentimento de competência, ele está ligado à motivação. Incentivar, dar motivos para que o outro se sinta motivado, porque motivado é uma coisa muito de você mesmo, né? Mas eu posso te incentivar. Quando eu faço uma semana como essa, para a gente conversar sobre os critérios aqui de Ruben-Fausten, eu tô te incentivando a começar a atuar. Você, psicopedagoga que está me ouvindo aqui, a neuropsicopedagoga, a começar a agir. Então, vamos lá, estou te dando um instrumento, vamos para frente. Sentir-se capaz. É sempre interessante começar, quando vocês forem desenvolver uma atividade, começar de uma atividade bem simples, para que o aprendente sempre consiga muito bem na primeira, na segunda, para depois ir aumentando o grau de dificuldade. Por exemplo, você sabe que a criança tem dificuldade na soma, você vai começar para ela reconhecer os números primeiro. Você sabe que ela sabe os números, né? Depois você vai introduzindo a soma aos poucos. E você não vai começar com ele já falando, não, mas tem que ser cálculo mental de cara. Claro que não, de jeito nenhum. Vamos trabalhar com material concreto, vamos pegar os nossos apoios e a partir daí... Ih, gente, sem querer eu mexi aqui no que não devia. E a partir daí vamos desenvolvendo os pontos. Prover à criança oportunidades de conquistas reais. Foi isso que eu falei. A gente sempre começa de um bem facinho e vai aumentando o nível. Porque a criança, se ela já no primeiro ela já não consegue, ela não vai fazer mais nada. Entendeu? Isso é muito importante. Então a gente desenvolve esse sentimento de competência também, botando em níveis de dificuldade, né? E sempre comece pelo que a criança, pelo que o aprendente já sabe, para que ele comece a desenvolver esse sentimento. Porque muitas vezes tem crianças que já se sentem incapazes e aí a coisa não flui, a coisa não anda, tem muito mais dificuldade. Porque se ele não se vê capaz, é igual se eu falar para vocês, não, nós vamos conseguir juntar R$1 milhão até dezembro. A gente pode até conseguir, mas talvez seja um pouco provável. Então, assim, a gente precisa traçar essas estratégias, né? Brincadeiras à parte, a gente pode graduar isso. A gente pode refletir nessas atividades. Ele sempre precisa começar conseguindo. A escola deveria ser um lugar especial de experiências de sucesso. Muitas vezes as nossas escolas reproduzem muito fracasso. A gente está esse ano, né, de 2021, em que a gente já começa com essa questão de como vai ser o ano letivo, como é que vai ser a questão da vacinação, vai se esperar, não vai se esperar, como vai fluir, né? Isso tudo é uma coisa que a gente precisa pensar, mas também desenvolver as nossas atividades, desenvolver para que os nossos alunos tenham esse sentimento de sucesso, mesmo aqueles que esse último ano talvez não estudaram da forma como deveriam ter estudado, não tiveram acesso ao que deveria ter tido. Então, é importante desenvolver no indivíduo uma consciência clara, ajudar a criança a organizar o pensamento e entender para que, desculpa, não sei o que houve aqui, enfim, para que a criança saiba pensar claramente. Às vezes a pessoa que está ajudando a criança dá tanta informação misturada que até você de fora se perde, né? Então, assim, informação para a criança tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser curta. Começa com informações simples e curta, ordem simples e curta, para que eles possam começar a construir essa consciência para desenvolver suas atividades. Se você dá 5 ordens, por exemplo, pinte as vogais,
O A de amarelo, o E de verde, o I de azul, o O de vermelho e o U de laranja. Que cor mesmo era o amarelo? Que cor mesmo que era a letra lá? A criança já se perdeu. Já se perdeu. Você pode ter a mesma atividade, mas você pode pedir uma coisa de cada vez. Ou, principalmente, porque você não sabe, de repente, como é que está a memória dessas crianças. Né? E às vezes não tem uma legenda e a criança ainda não entende, não aprendeu a trabalhar com legenda. Você pode começar a direcionar. Você pode ensinar, olha, tá vendo? Olha, a letrinha A eu pintei aqui de amarelo. Então, ó, toda a letrinha A vamos pintar de amarelo. Aqueles que forem mais atentos, eles vão entender a lógica do restante da legenda. Isso é ensinar de forma clara. Agora, se eu peço tudo junto, de uma vez só, vai ter criança que vai pintar tudo de qualquer maneira, vai ter aquele que não vai fazer nada, vai ter o outro que se der mole tá até chorando. Então, assim, ter clareza, ter organização no desenvolvimento da atividade é muito importante. E, para fechar a nossa fala de hoje, observar a divisão dos conteúdos em pequenas unidades didáticas. Separe o conteúdo passo a passo. Por exemplo, vou pegar um assunto bem... Por exemplo, quero ensinar o meu aluno a lavar a mão. Então pensa, por exemplo, então eu tenho que pensar, isso eu estou falando, por exemplo, isso eu estou falando até mais de repente para a clínica, mas não somente, porque às vezes a gente tem crianças com necessidades especiais nas turmas e que cada um vem com uma demanda. Tem crianças que são ótimas, tem crianças que têm têm necessidade de muito apoio. Mas, por exemplo, vamos ensinar a lavar a mão. Então, o que eu tenho que ensinar ele? Onde fica a torneira? Eu estou dividindo, ó. Abrir a torneira, pegar o sabão, esfregar as mãos, e todo o passo a passo da mão, esfregar as mãos, esfregar os dedos, esfregar as unhas, enxaguar as mãos, né? Fechar a torneira antes para não ficar desperdiçando água, depois abre de novo, enxaguar bem as mãos, secar as mãos. Olha quantos passos eu falei aqui, só numa atitude simples de lavar as mãos. Então, assim, todo o conteúdo você tem que refletir em cima do que você vai trabalhar e separar essas pequenas unidades didáticas. Isso auxilia todo mundo. Porque se você, professor, você, psicopedagogo, você, neuropsicopedagogo, tem isso claro na sua cabeça, tem essa organização pronta, feita, é mais fácil de você ensinar o passo a passo. Que, por exemplo, eu trabalho com algumas crianças com autismo. E teve um especial que eu precisei... a primeira necessidade que eu percebi é assim, eu tenho que ensiná-lo a olhar. Que é uma das grandes questões do autismo, né? Mas como é que você ensinar alguma coisa para uma criança que não olha para o que você está ensinando, mostrando, fazendo? Então, esse passo para ele foi fundamental para aprender qualquer outra coisa. Muitas vezes, quando a gente tem uma criança ou um jovem tal com mais demanda, a gente precisa ensinar a olhar, por exemplo. Então, são fatos, são pequenos passos, mas que a gente vai, ao longo do tempo, refletindo para ter uma melhor atuação. Bom, hoje caminhamos com mais alguns critérios de Ruven-Fausten. Continuem pesquisando. Amanhã o nosso vídeo vai ser mais cedo, vai ser às 14h, porque depois eu tenho uma reunião às 3h, então eu vou fazer ele ao vivo às 14h. A gente vai conversar sobre mais 2 critérios, o critério 5 e o critério 6. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar aqui. Quem quiser falar alguma coisa pode colocar aqui. Quiser mandar uma dúvida, um comentário. E qualquer coisa também pode mandar via direct. Eu vou postar esse vídeo daqui a pouco para que a gente possa conversar. Então, muito obrigada por estarem comigo. Fiquem com Deus. E tem uma coisa. Sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho, que eu vou abrir o processo de mentoria para você que é psicopedagoga, que começou agora, que está indo em formação, está insegura para começar a atender e tudo mais. Eu vou abrir minha primeira turma de mentoria, minha turma 0. Mas na sexta-feira a gente vai conversar com mais detalhes, né? Como é que vai ser, como serão as aulas. Para quem tiver o desejo de participar, fiquem à vontade. Então, sexta-feira a gente conversa melhor, tá bom? Mas, vamos seguir aqui na nossa Semana da Mediação. Estudante também. Não precisa estar formada, não.
Estudante também pode participar, tá bom? Então, fiquem com Deus e pode convidar as amigas também, Roberta. As amigas e os amigos, né? Não posso deixar os meninos de fora, tadinhos. A gente se encontra amanhã, tá bem? Tchau, tchau e até mais!